sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos textos mais importantes, talvez o texto mais importante já escrito sobre a renovação carismática católica. De tamanha importância ele tem que esse livro ganhou mesmo um caráter de documento. Então hoje nós vamos falar sobre o documento de Malines, e em particular o documento de Malines 1. Se liga nesse vídeo até o final, porque ele está muito especial. Bora para a vinheta. O documento de Malines, ele é o grande marco doutrinal da renovação carismática católica, traz da renovação carismática católica. Ele então faz jus ao nome, é o primeiro documento que aborda, que estuda, que explora as bases teológicas e também as bases pastorais da renovação carismática católica até então, que era um novo mover, algo novo acontecendo na igreja. Esse documento, esse livro, ele foi lançado em maio de 75, capitaneado, liderado pelo cardeal Sunes, e é um pouco sobre ele, esse é um vídeo introdutório. Vamos traçar aqui um panorama sobre como foi a sua escrita e a sua construção. Então, acompanha aqui na tela um pouco do contexto. Pelos anos 70, o cardeal Sunes, ele sabia e ouviu da Congregação para a Doutrina da Fé, ainda recebia esse nome, né, antes de virar o dicastério. Então, a Doutrina da Fé, ela iria preparar um documento se pronunciando sobre a renovação carismática. O cardeal Sunes, ele teve conhecimento desse processo, desse embrião de documento, dessa iniciativa, e então sugeriu e pediu para que a congregação segurasse um pouco a emissão desse documento, porque, pelo que ele havia escutado, né, o que chegou a ele, não ia ser um documento, vamos dizer, favorável à renovação carismática, e o que poderia já minar, cercear, matar o movimento já ali no seu início. Então ele pediu para que a congregação desse um tempo para que ele pudesse reunir lideranças, estudar, debruçar-se sobre aquele fenômeno na igreja e, a partir de dentro, sim, ele produzir e ter algo a dizer para a igreja. Então, de maneira rápida, ele urgentemente reúne algumas das principais lideranças da renovação carismática no mundo e ele reúne na sua casa episcopal na Diocese de Bruxelas, Malines, na Bélgica. Então, de fato, havia sim a necessidade, ele reconhecia isso, desse processo de reflexão teológica sobre a renovação carismática, essa novidade, entre aspas, que estava ali na igreja. Eu digo novidade entre aspas, porque, como sabemos bem, ao longo da história da igreja, nós tivemos diversos movimentos primaveris, ou como alguns chamam, numa linguagem mais recente, de avivamento. Particularmente eu gosto de movimento primaveril, primavera na igreja, movimentos de renovação, renovações espirituais. Ao longo da história da igreja, nós tivemos diversos novos pentecostes, né? Um ou outro sinônimo também, ao longo da história da igreja. O próprio nascimento da igreja em Pentecostes, a sua manifestação ali pública, né? Em Pentecostes, o Pentecoste joanino, nós tivemos os movimentos de renovação da vida monástica, como o Cluny, as reformas de congregações, como a Reforma Teresiana, a Reforma Inaciana, o franciscanismo, a evangelização dos povos eslavos, com Cirilo, Metódio, as virgens consagradas, os padres do deserto. Então veja que, ao longo da história da igreja, geralmente, em contextos de crise, Nosso Senhor, de quando em quando, ele como que sopra um sopro novo sobre a sua igreja e derrama um novo ardor missionário, evangelizador, espiritual, oracional. São os chamados movimentos primaveris. Então, a renovação carismática ela está ancorada, ela é mais um nessa tradição bimilenar de movimentos primaveris. Se você quer conhecer um pouco mais sobre isso, eu dediquei um vídeo inteiro que eu chamei de A Renovação Carismática é Católica, e lá eu trato melhor sobre esses pontos. Então, precisava de fato ter ali um processo de reflexão teológica sobre essa novidade na história recente da igreja e tratar dessa relação com a hierarquia, com a doutrina católica e também, claro,
o documento, eu acho que nesse ponto, de fato, ele é muito corajoso também, porque não se furtou a enfrentar, refletir de maneira aberta, honesta, os seus pontos polêmicos, sobretudo que se tratava naquele momento, embora hoje também ainda haja algumas discussões, debates, acusações. Eu penso que muitos desses de hoje é porque não conhecem, não leram esses livros, por exemplo. Mas naquele tempo, imagine aqui comigo, anos 70, era ainda mais polêmico, dom de língua, carismas, a cor. Então, de maneira honesta, com peito, franca, o documento ele resolve então estudar e enfrentar esses pontos. E aí sim, fazer de fato um pronunciamento, mas não, vamos dizer, de fora, mas a partir de dentro. O que é muito curioso, porque geralmente na história da igreja, os movimentos quando surgem, as congregações também quando nascem, em geral o pronunciamento de aprovação, de reconhecimento vem de fora para dentro. Claro, a renovação carismática tem o seu reconhecimento canônico, pontifício, a partir do Papa, obviamente, a partir da hierarquia. Mas geralmente se pronuncia sobre aquele estado, aquele movimento. E curiosamente, a partir dessa liderança do cardeal Sunes, a renovação carismática disse de si para a igreja. Então é um pronunciamento a partir de dentro. Mas, claro, está ali sob a liderança de um dos príncipes da igreja, como se chamavam os cardeais antigamente. E veja que curioso, esse encontro, o chamado Documento de Malines, como eu disse, o título do livro é Orientações Teológicas e Pastorais da Renovação Carismática Católica, mas ele foi apelidado como Documento de Malines I, porque depois tiveram outros, como vamos ver. Por que Documento de Malines? Porque ele acontece dentro da casa episcopal do cardeal Sunes, na Arquidiocese de Bruxelas, Malines, da Bélgica. E veja que interessante que a Diocese de Malines, ela não é a primeira vez, nos anos 75, não é a primeira vez que ela então é palco de um grande encontro que ia ser definidor para a história da igreja. Nessa mesma diocese, com o cardeal arcebispo que antecedeu o cardeal Sunes, o cardeal Mercier, lá também aconteceu as chamadas conversações de Malines, olha aqui na tela. Esse foi o primeiro diálogo, né, tentativa de uma reaproximação, de um diálogo entre católicos e anglicanos, liderados pelo cardeal Mercier, que aconteceu entre 1921 até 1926. Então veja, quis a divina providência que no mesmo lugar onde aconteceu essas conversações de Malines, também acontecesse o lugar que daria as bases teológicas para a renovação carismática católica. Nós sabemos que um dos grandes sonhos do Papa João Paulo II era ter essa reintegração, essa aproximação de fato mais íntima, mais fraterna com a igreja anglicana. E veja que beleza poder ver que décadas depois nós já vemos frutos acontecerem. Quantas notícias você tem visto, nós temos visto, de sacerdotes anglicanos se convertendo ou voltando para a Igreja Católica Romana e sendo inseridos, né, sendo reintegrados à Igreja Católica. Então, eu ouso dizer, e não sem justificativa, de que o embrião para esse processo que conseguimos ver hoje, de reintegração de sacerdotes anglicanos à Igreja Católica, nasceu aqui, nessa iniciativa do cardeal Mercier, nas chamadas Conversações de Malines. Por isso, antes de entrarmos de cheio nos documentos de Malines sobre a renovação carismática, eu acho aqui uma justa homenagem tratar sobre o próprio cardeal Mercier. Ele foi arcebispo de Bruxelas Malines, né, na Bélgica, e, como eu disse, ele promoveu esse primeiro encontro, esse diálogo ecumênico entre a Igreja Católica e a Igreja Anglicana. Foi a primeira iniciativa. Na sua casa, né, no Palácio Episcopal, na Diocese de Bruxelas-Malines, ele realizou, então, 5 encontros. Parece pouco, mas ali realmente gerou um grande estopim que nós vemos hoje, no século XXI, dar frutos, como eu disse, dessas conversões de sacerdotes voltando e se convertendo à Igreja Católica. Nesses 5 encontros, eles trataram, né, examinaram esses pontos de acordo, desacordo. Então, a exemplo desses documentos de Malines sobre a renovação carismática,
a conversação de Malines também enfrentou de peito aberto, de maneira honesta, esse debate, essas discussões, esses diálogos. E essas notas, então, feitas pelo cardeal Mercier, seguramente influenciaram o pensamento ecumênico do futuro cardeal Sunes, que sucede o cardeal Mercier à frente da sua arquidiocese. Olha que interessante, vou botar aqui um pouco a tela. O cardeal Mercier foi ele que animou o cardeal Sunes a entrar no seminário lá nos seus 17 anos, se não me engano. O cardeal Sunes vira padre, vira bispo. Com o falecimento do cardeal Mercier, ele vira arcebispo e depois cardeal e assume a diocese que era do cardeal Mercier. Cardeal Sunes, então, assume esse grande legado. Então veja como é a divina providência, né, vai tecendo com fios de ouro a nossa história. Enquanto as conversações de Malines elas aconteceram nos anos de 1921 a 26, o encontro na casa do cardeal Sunes, o encontro de Malines, ele também acontece de 21 a 26 de maio de 74. Esses dias de encontro chamou-se então Encontro de Malines, que gerou esse livro, que aí chamamos, portanto, Documentos de Malines. Cabe destaque também as pessoas que lá estavam presentes. Eu acho que é uma justa homenagem, até porque boa parte deles já são falecidos, e para ver como Nosso Senhor, na sua providência, reuniu grandes lideranças, grandes homens e mulheres de Deus, para refletir sobre a renovação carismática, para fazer teologia sobre a renovação carismática, pensar as bases teológicas e pastorais sobre esse novo movimento da igreja. Aqui eu vou destacar, então, um dos participantes, o padre Carlos Aldunati, sacerdote jesuíta já falecido em 2018, aos 102 anos. Padre Carlos Aldunati, ele era chileno, sacerdote jesuíta, exorcista, era doutor em filosofia pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, uma grande universidade, e escreveu diversos livros, muitos deles também sobre a renovação carismática. E olha só que curioso, pelos anos 60, o padre Carlos Aldunati, ele foi diretor espiritual de um jovem seminarista chamado Jorge Mário Bergoglio, o nosso futuro Papa Francisco. Então, veja como é a divina providência agindo ao longo da história. Esse sacerdote, que foi um dos consultores participantes do encontro de Malines, também chegou a ser diretor espiritual daquele que seria, tempos depois, décadas depois, o nosso atual Papa, Papa Francisco. Então, esse é um dos participantes. O outro também, já falecido, Padre Salvador Carrilho Aldei. Enquanto o Padre Carlos Aldunati era chileno, o Padre Salvador era mexicano, faleceu em 2017, aos 89 anos. Deixa aqui a tela inteira para você ver a imagem do Padre Salvador. Mexicano, ele também doutorado, e dessa vez em Teologia Bíblica, né, em Sagrada Escritura, pela Pontifícia Comissão Bíblica em Roma. Ele fundou um instituto bíblico que ainda hoje atua, um instituto de pastoral bíblica que ele funciona no México. Escreveu também diversos livros sobre renovação carismática, sobre espiritualidade, muitos sobre Bíblia, e como disse, faleceu em 2017. Um outro participante, esse ainda vivo, nosso querido irmão, um dos pioneiros da renovação carismática no mundo, Dr. Ralph Martin. Ele é um dos pioneiros da renovação, foi secretário do cardeal Sunes, fundou, junto com Steve Clark, já falecido, a comunidade The Word of God, a Palavra de Deus, em Ann Arbor, no Michigan. Ele é americano. Ele foi o primeiro presidente do Organismo Internacional da Renovação, que à época se chamava ICO. Ele é doutor em teologia, professor e diretor da Faculdade do Coração de Jesus, nos Estados Unidos, e é presidente da Renew Ministries, uma organização internacional que evangeliza o mundo todo, além de apresentador na TV católica EWTN, com diversos livros publicados. Aqui eu destaco, inclusive, alguns livros que eu tenho dele, quero mostrar para você. Tem outros aqui, mas eu destaquei esse aqui, ainda sem tradução no Brasil, A Urgência da Nova Evangelização, Respondendo ao Chamado. Nós temos ainda,
que mais que eu encontro aqui dele? Esse aqui já tem no Brasil, maravilhoso. The Fulfillment of All Desire, que seria a realização, né, o preenchimento de todo o desejo. Aqui foram 10 anos de estudo em que ele trata a sabedoria dos santos sobre a vida espiritual, vida de oração. E recém-lançado, quentinho do forno, a sua autobiografia, as suas memórias, Uma Vida no Espírito, A Life in the Spirit. Esse aqui também, outro livro do Ralph Martin, que temos aqui. Bom, quem mais participou desse encontro de malignos? O Dom Alberto Marie Mauleon, francês, já falecido, faleceu em 2019, aos 83 anos, sacerdote francês, dominicano. Ele conhece a renovação carismática lá pelos anos 70 e também foi diretor espiritual da primeira comunidade nova, né, nessa história recente da igreja, de linha carismática, fruto da renovação carismática, que é a comunidade Emanuel. Ela também, além de ser a primeira comunidade nova, ela também foi a primeira a ter o reconhecimento pontifício, comunidade Emanuel, na França, fundada pelo Pierre Goussat, que está caminhando à honra dos altares. Ele foi declarado recentemente servo de Deus, está caminhando para a sua beatificação e para a honra dos altares. À época do encontro de Malines, o Dom Alberto Marie Mauleon ainda era um jovem padre, um jovem sacerdote. Temos ainda o padre Killian MacDonald, vou botar aqui na tela. Padre Killian também sacerdote americano, beneditino, e você vê que eu coloquei aí, não tem data de falecimento, porque a notícia que nós temos é que ele ficou recluso há alguns anos, e nem mesmo alguns irmãos lá nos Estados Unidos não sabiam do seu paradeiro, se ele estava vivo ainda ou não, enfim. Mas aí recentemente eu vi um vídeo dele no YouTube, então ele está aí com seus 103 anos, e se Deus quiser, esse ano de 2025 vai caminhar para o seu aniversário de 104 anos. E é ele, o padre Killian MacDonald, que à época do encontro de Malines ficou encarregado de escrever, de redigir o texto durante os debates. Então, esses participantes que eu mostrei na tela, eles subscreveram enquanto o padre Killian fazia as anotações, tá? Ele tem ainda outros livros também muito importantes, por exemplo, esse aqui, em que ele escreve junto com o padre Jorge Montague, deixa eu botar aqui a tela toda, Iniciação Cristã e Batismo no Espírito Santo. Olha que interessante. Enquanto documento de Malines é o primeiro texto a dar as bases teológicas da renovação, esse livro aqui, Iniciação Cristã e Batismo no Espírito Santo, olha que livraço, é o primeiro livro a dar as bases bíblicas e patrísticas para a experiência do batismo no Espírito Santo e os dons carismáticos. Então é um estudo muito aprofundado em que eles identificam ao longo da Sagrada Escritura, sobretudo no Novo Testamento, no período bíblico, pós-bíblico, as evidências dos dons carismáticos ao longo da história da igreja, sobretudo na era patrística, tá? Então a ação do batismo no Espírito Santo e os carismas. Embora, claro, naturalmente, a época não tinha essa definição, nomenclatura como batismo no Espírito Santo. Mas a ação do Espírito e a ação dos carismas na era primitiva da igreja. É um baita livro também. Quem mais podemos citar aqui? O padre Heribert Müller, alemão, também já falecido em 2006, aos 79 anos, um grande teólogo, um expert no Concílio Vaticano II, convidado pelo Santo Padre, o Papa Paulo VI. Ele era um grande entusiasta da nova evangelização, tá? E também, então, ele é um dos participantes e peritos durante esse chamado Encontro de Malines. Uma das grandes obras e seus estudos do padre Heribert Müller se concentravam justamente na pneumatologia, a teologia do Espírito Santo. Uma outra participante que cabe destaque, Verônica O'Brien, faleceu em 98, aos 93 anos. Ela era amiga pessoal, muito próxima do cardeal Sunes, sua consultora, sua amiga, enfim, ajudou muito ele nos seus trabalhos, nos escritos também. Ela é irlandesa, ela chegou a fazer parte de uma congregação religiosa como freira, depois ela deixou
o convento, mas ainda trouxe o nome de freira, a Verônica, né? E muito amiga do cardeal Sunes, ela que animou ele a ir para Ann Arbor, conhecer a comunidade do Ralph Martin, conhecer aquela realidade, era uma grande entusiasta e junto com ele, junto com o cardeal Sunes, fundou a Associação Fiat, que ainda hoje existe e detém os direitos das obras, dos livros do cardeal Sunes. Ela foi fundamental nesse encontro de Malines, na própria escrita, na redação desse texto. Um outro participante também fundamental, Kevin Renegan, ele, diácono permanente, junto com sua esposa, fundaram uma comunidade carismática chamada People of Praise, algo como povo de oração. E olha que curioso, dessa comunidade que eles fundaram, havia uma jovem participante, desde a sua adolescência, que quis a divina providência, quis o Senhor, que décadas depois, agora, há alguns anos, ela virou ministra Suprema Corte Americana. Então, olha que interessante. Nós temos uma carismática em uma Suprema Corte e ela vem dessa comunidade nos Estados Unidos, uma comunidade carismática cuja participante está lá atualmente na Corte Americana como juíza da Suprema Corte. Kevin Renegan é doutor em teologia, diácono permanente e junto com a sua esposa, Dorothy, eles escreveram o primeiro livro sobre a renovação carismática católica. Acabou recebendo o título de Católicos Pentecostais, embora anos depois a gente vê que esse título não pode gerar alguma dubiedade, mas o fato é que a importância histórica dele é o primeiro livro dedicado à renovação carismática católica. Nesse encontro ainda estavam como participantes, fazendo a parte de secretariado, mais um padre jesuíta, olha só, o padre Paul Lebeau, e como tradutora, a irmã Marie Udar, beneditina, OSB. E não para por aí. Depois que a redação foi concluída do texto, depois que o encontro acabou, eles ainda mandaram o texto para alguns teólogos consultados, a fim de ter a sua impressão, se tivesse que ser corrigido alguma coisa, alterado, realmente levar o texto para crítica. Alguns dos teólogos consultados, certeza que você vai conhecer alguns nomes que aqui estão. Yves Conga, Avery Dulles, depois virou, né, cardeal americano, Michael Hurley, Walter Casper, René Laurentin. A época do encontro de Malines era o jovem sacerdote, padre Joseph Ratzinger, depois, né, cardeal Ratzinger e Papa Bento XVI. Por que eu digo isso? Padre Joseph Ratzinger, Papa Bento XVI, tem acompanhado a renovação carismática ao longo da sua história. Nesse documento de Malines I, ele leu o texto como padre. No documento de Malines IV, como vamos ver depois, ele faz o prefácio do livro como cardeal e como papa. Ele se reuniu, se encontrou inúmeras vezes com a renovação carismática. E ainda, além desses 6 teólogos consultados, ainda levaram para consulta e análise de outros teólogos de renome, em que pese aí as críticas que se façam a eles, Hans King e Karl Rahner, tá? E agora eu queria destacar um pouco sobre a figura e a importância do cardeal Sunes, essa paternidade espiritual que ele tem para com a renovação, colocou no seu braço, né, e ajudou a inseri-la na hierarquia, no coração da igreja. Bom, gente, o cardeal Sunes, ele é uma figura-chave para o Concílio Vaticano II. Ele tinha até o apelido de um general para o concílio. E para nós, como esse pai da renovação, ele é a alma da renovação, como também se dizia. Ele foi um dos 4 moderadores durante o Concílio Vaticano II. Como eu falei mais cedo, ele sucedeu o cardeal Mercier à frente da Igreja da Bélgica, né, em Bruxelas-Malines. Ele foi o primeiro a acompanhar a renovação carismática no mundo, nomeado pelo Papa Paulo VI. Então, de 75 a 84, ele acompanhava a renovação carismática no mundo. E ele foi um dos 4 moderadores do Concílio Vaticano II. Uma das suas divisas, né, um dos seus lemas, a sua divisa episcopal, era justamente desejando essa sede do Espírito Santo, que dizia in Espírito Santo.
ele já tinha latente desde muito cedo esse desejo de conhecer e viver de perto, intimamente, com a figura, a pessoa do Santo Espírito. Faleceu em 96, aos 91 anos. Algumas das frases mais emblemáticas sobre a renovação carismática é do cardeal Sunes. Ele chegou a dizer, e aqui eu destaco duas frases para você. A renovação carismática não é um movimento na igreja, mas é a igreja em movimento. E outra frase quase que como que profética, que ele via que essa graça, essa corrente de graça era para toda a igreja. Então ele dizia: haverá um tempo em que a renovação carismática, enquanto tal, deixará de existir, porque toda a igreja será carismática. Bom, mas então em que consistia o documento de Malines, esse documento de Malines 1? Destaquei alguns pontos para vocês. Primeiro de tudo, o grande objetivo do documento, alguns exageros, alguns desses caminhos, era encorajar, sustentar e defender a ação carismática, seu crescimento, seu desenvolvimento e inseri-la dentro do coração da igreja. Ao mesmo tempo, também buscava tirar qualquer dubiedade pentecostal, protestante, como alguns também falaram, infelizmente, desavisadamente, sem conhecimento, ou até sem honestidade. Alguns ainda falam hoje que é um protestantismo na Igreja Católica. Veja, estamos aqui no ano de 75. A renovação carismática tinha pouco tempo de nascida e já havia essa preocupação em tirar essa confusão, qualquer dubiedade entre a tradição católica, a sua catolicidade e esse viés protestante pentecostal. E a grande máxima do documento de Malines é justamente isso, é dizer sim a Pentecostes, a ação do Espírito Santo, e não ao pentecostalismo. Ao mesmo tempo, também o texto ele é muito sóbrio, muito sólido, em que ele vai tirar essa dubiedade dessa espécie de donatismo, que era uma heresia que houve no passado, e outras heresias milenaristas, espiritualistas, que sobrevalorizavam o Espírito Santo em detrimento da hierarquia da instituição, e assim por diante. Então era para mostrar que a renovação carismática não tem nada a ver com essas heresias do passado, que ao contrário, o primeiro movimento da renovação é voltar-se em obediência à hierarquia, à instituição, à igreja. E claro, a partir dessas bases teológicas, traçar alguns rumos de comunhão eclesial, de inserção pastoral no cotidiano e no coração da igreja. No fim ao cabo, o documento de Malines ele quer comprovar a catolicidade e a eclesialidade da renovação carismática católica. Na visão do cardeal Sunes também é muito importante destacar, ele não compreendia a renovação carismática como um movimento no sentido sociológico, pastoral, teológico falado. Claro que ao longo da história da igreja, da história da renovação, nós precisamos enquadrar no direito canônico e virar realmente um movimento como tal, oficialmente, canonicamente reconhecido. Mas a visão do cardeal Sunes não era um movimento como outros na igreja, por exemplo, Focolares, Legião de Maria, o SEC, Oficina de Oração, Cursilho. Isso seria menos, né, ao desconhecer a sua própria natureza. Mas para ele essa graça da renovação ela é para se difundir para toda a igreja, porque o batismo no Espírito Santo, os dons, os carismas, a graça do Espírito Santo derramada é para toda a igreja. Por isso ele não via a renovação como um movimento, mas como uma corrente de graça, que é uma expressão que nós temos resgatado. Ela é uma corrente destinada a penetrar o coração de todos os países, dizia o cardeal Sunes. E aí, nesse documento de Malines, você vê um forte caráter evangelizador, inclusive com essa frase muito bela do cardeal Sunes. Um cristão não é plenamente cristão se não é um cristianizador. Ora, se há um caráter de corrente de graça para inundar e penetrar em todos os países, então a essência da renovação, a sua base teológica é trinitária, obviamente, mas a sua essência, assim como a igreja, ela é forte e essencialmente evangelizadora. E aqui eu traço um tripé do sonho e da visão do cardeal Sunes para a renovação como que um legado para todos nós. Aos teólogos ele dizia que nossos teólogos, tendo experimentado eles mesmos a experiência da efusão no Espírito, que possam analisar
e situar, ou seja, continuar estudando teologicamente a renovação e os seus efeitos. Aos pastores, né, os padres, párocos, bispos, que reflitam sobre o que significa o batismo no Espírito Santo e, né, para o cristão já batizado e confirmado sacramentalmente. E, finalmente, na base da renovação, a célula primária, aos grupos de oração e também às comunidades novas, ele dizia que se abram mais e mais a evangelização no coração do mundo. O fato é que, ao concluir esse texto, o livro pronto, que aliás eu tive a graça de traduzir e lançar pela editora da Renovação Carismática, olha que é a versão em português, uma versão renovada, revisada. Ao entregar a versão ao Santo Padre, o Papa Paulo VI, o Papa responde ao cardeal, lembrando o seguinte, essa resposta não é verbalmente um encontro de corredor, vamos dizer assim, mas é uma resposta via despacho. Ao ler o texto do documento de Malines, disse o Santo Padre, este é precisamente o tipo de retoque necessário. Por favor, continue a nos fornecer documentos deste tipo a serviço da renovação. E de maneira muito obediente, para o vídeo não ficar muito longo, vamos fazer uma outra parte depois. De maneira obediente, nós tivemos então, ao longo dos anos, 6 livros que viraram o cânon da renovação carismática, a sua grande base teológica e pastoral, que chamou-se então de Documentos de Malines. Entre 74 até 87 foram produzidos 6 livros, que chamamos de 6 documentos, e vamos tratar sobre eles nos próximos vídeos. O primeiro livro, como mostrei, Orientações Teológicas e Pastorais da Renovação Carismática Católica. O livro 2 trata sobre ecumenismo, ecumenismo e renovação carismática, orientações teológicas e pastorais. Livro 3, Documento de Malines 3, Renovação no Espírito e Serviço ao Homem. Esse aqui, o cardeal Sunes escreveu junto com Dom Helder Câmara. Nós temos o livro 4, Documento de Malines 4, Renovação e o Poder das Trevas, que trata sobre as questões de cura, libertação, exorcismos, e tem o prefácio já do cardeal Ratzinger. Então veja que aqui no livro 1, documento 1, é Padre Ratzinger, teólogo consultor, no documento 4, cardeal Ratzinger fazendo o prefácio. O documento 5, Natureza e Graça, uma Unidade Vital, cardeal Sunes quis escrever esse sobre a questão de um receio que ele tinha de um certo psicologismo entrando na pregação católica, entrando na igreja, nas pastorais. Imagina se fosse hoje essas pregações coach aí, como não estaria o cardeal Sunes. Então já era uma preocupação que ele tinha décadas atrás. Olha só que visão à frente do seu tempo. E finalmente, o documento 6, sobre o repouso no espírito, um fenômeno controverso. Eu vou parando por aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas no próximo vídeo eu quero dar sequência a esmiuçar os pontos desse documento de Malines 1 para nós vermos a solidez com que ele foi escrito e o que ele trata, o que ele trata, o que ele aborda sobre os dons carismáticos, dom de línguas, imposição de mãos, sua inserção no dia a dia da igreja, na pastoral. É um documento muito sólido, muito belo. É realmente o grande marco doutrinal da renovação carismática, e eu diria que é uma leitura obrigatória se você quer conhecer ainda mais a renovação carismática católica. Espero que você tenha gostado. Se inscreve aqui no canal, curte, compartilha. A gente se encontra no próximo vídeo. Grande abraço. Deus abençoe.